Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica especial hoje, né? Queria começar orando. Eu vou pedir à irmã Tami que nos eleve a Deus em oração. Senhor Deus, nós estamos alegres nesta manhã, Senhor, porque em primeiro lugar nós temos a Ti. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque temos essa igreja, temos essa comunidade, temos esses irmãos, e juntos nós podemos desfrutar da graça que o Senhor nos dá, de todas as coisas a qual o Senhor nos sustenta, nos agracia todos os dias. Obrigada, meu Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós Te louvamos, Pai, que este momento possa ser um momento completamente dedicado ao Senhor, completamente voltado ao Senhor, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, para que possamos com toda a força nos elevar a Ti e Te buscar, e com certeza o Senhor irá nos abençoar. Que todos esses momentos aqui seja para o Teu culto, seja para a Tua glória. Que o Senhor venha e faça a Tua obra em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Queria convidar os irmãos que puderem se colocarem em pé e vamos fazer a leitura responsiva do Salmo número 1. Salmo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos.
Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos louvar a Deus agora com nossa irmã Tami. Olha só. Hoje nós estamos num estilo diferente. Olha o Vitor, gente. De bermuda, chinela baiana, com essa perna cabeluda para fora. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu tenho certeza que todos aqui estão alegres, porque estamos vivendo um momento especial, preparado por Deus, que foi regado debaixo de muita oração, e Deus tem nos surpreendido com esse momento, que vem trazer também renovo para as nossas vidas, restauração para as nossas vidas, vem nos fortalecer como comunidade, como igreja, em comunhão com todos aqui. E, sobretudo, podemos cantar juntos, podemos expressar a nossa alegria a Deus através da nossa voz. E que assim a gente possa fazer nesse momento. Amém? Podemos bater palmas a Deus, com coração alegre, vamos adorar a Ele. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Como é bom as nossas vozes juntas, cantando, louvando ao Senhor. Nesse momento também podemos ofertar ao Senhor aqueles que vieram preparados, podem cultuar a Deus. Mais uma vez, agradecer a fidelidade dEle em nossas vidas. Afinal de contas, Ele é o Rei do Universo. E quão maravilhoso é estar em Tua presença, poder adorá-lo, poder tocar nas suas vestes e contemplar essa beleza, essa grandeza ao qual Ele é digno. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória
enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vou convidar a Júlia para fazer uma oração, agradecendo as ofertas. Quero que a gente agradeça pela vida, pela saúde, pelo livramento, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço pelas ofertas entregues aqui. Eu peço para que você possa abençoar a vida de cada um imensamente. Abençoe os que estão de casa também. Eu peço para que você possa estar com eles, Senhor Deus. Eu peço para que o Senhor possa enviar o seu Santo Espírito nesse lugar, Senhor Deus, para que nós possamos finalmente sentir a tua glória. Se eu te peço, te digo e principalmente te agradeço, em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Queridos, hoje nossa escola bíblica vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos pedir que as crianças fiquem sentadas junto com seus pais, né? Porque depois vai ter um momento com as famílias, tá bom? E junto com os pais, de preferência quietos, né? Esse é o combinado aí. Estou muito feliz que eu estou vendo aqui meu amigo Wagner, que tinha tempo, foi lá para Campinas, né? Está aí com a gente, Deus abençoe. Irmã Andréia também, que foi membro da nossa igreja, com a Maria ali, linda, muito bom tê-los aqui. Temos também uma, cadê? Junto com a irmã Helena, como é que é o nome dela? Não, Pérola, muito. Kelly, Pérola, olha só. Padrão João Marcos, né? Vou te contar. Difícil, muito difícil. Não é fácil, não. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Acho que o restante é todo mundo já vi mais vezes aqui, não é isso? Muito bem. Nós vamos ter o privilégio agora de ouvir o pastor Hélio Spayer. Vem cá, pastor. Sobrenome chique, né? Eu, se eu tivesse um sobrenome desse, não cumprimentava qualquer um, não. Hélio Spayer. Pastor Hélio Pastor Hélio é capelão do Colégio Batista há 33 anos, né? E pastor da Igreja Batista Pedra Azul, em Contagem, né? Contagem faz parte da grande BH ali, não é isso? Que para quem não conhece bem a região.
E meu amigo há muitos anos, né, pastor? Nós nos conhecemos há muitos anos. E para a gente é um privilégio tê-lo aqui, o irmão, conosco, tá? Nossa oração é que Deus continue dando direção ao irmão, capacidade para conduzir os ministérios que Deus tem colocado em sua vida. Nós vamos orar e depois o pastor Hélio estará com a palavra. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada família aqui representada e que a nossa igreja, ó Pai, tenha o discernimento cada vez maior da importância de estarmos juntos, meditando na Tua palavra, aprendendo sobre a Sua vontade, que deve ser soberana sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por esse grande privilégio. Nós Te louvamos e queremos pedir que o Senhor capacite Teu filho, Teu servo, para trazer a mensagem que esteja de acordo com o coração do Senhor para a vida desta igreja, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor João Marcos. Na verdade, nós somos mesmo amigos desde que eu era seminarista em Jardim América. E ele era da Igreja Batista Salgado Filho. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho aqui? Uns 40, 50 minutos? Tá bom, eu achei que eu tinha até meio-dia, mas tudo bem. Eu disse para o pastor João Marcos que, com o sobrenome desse, Speyer, e mais R$ 150, eu acho que dá para almoçar em algum restaurante aqui de Poços de Caldas. Lá em Belo Horizonte dá, viu? Mas uma pessoa só. Se for com a família, aí gasta um pouquinho mais. Nesse tempo, né, que nós nos conhecemos, né? Depois a gente trabalhou algum tempinho, né, Lu? Ali no Colégio Batista. Estava até vendo aqui algumas pessoas, além do pastor João e da Lu, né? E vi a Amanda ali. Agora parece-me que a irmã chegou, entendeu? E eu disse que, até falei para o irmão Eucias, que a gente pode não lembrar de nomes. Normalmente o aluno, né, o estudante, ele lembra do nome, né, do professor, mas o professor não vai lembrar de todos os nomes, mas a fisionomia, né, e ainda bem que a Amanda estava sem máscara ali, né, agora ela está com a máscara, né, mas eu lembrei, e a gente voltou lá na década de 90, já estou falando aqui um pouquinho da idade da Amanda, né? A minha não, a minha vocês esqueçam, né? Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, quando o pastor João nos convidou para que a gente estivesse aqui. Muito bom mesmo a gente participar com vocês, parabenizar pelo trabalho, né, o ministério da igreja, não apenas o ministério do pastor João, o ministério pastoral, mas o ministério de cada um aqui de vocês. Deus continue abençoando filhos, filhas, os pais, os cônjuges. E é a nossa intenção, nesta manhã, a gente pensar um pouquinho. Certa feita, alguém fez a perguntinha assim: sabe o que eu vou falar nesta manhã? Você sabe o que eu vou falar nesta manhã? Talvez o pastor João nem se lembre, né, que ele me passou algumas coordenadas. Nada de sermão direcionado não, viu, gente? Por favor. Mas isso aconteceu com um certo seminarista. Na verdade, era um seminário católico, viu, João? E aquele seminarista deveria pregar naquela manhã.
Então, na hora deu um branco, que ele olhava para o sermão, não tinha tecnologia, daqui a pouquinho, me falhou agora, a Andréia, que você falou que ela não mandava nada, então eu cheguei até a esquecer. Desculpe, viu, André? Perdoa o pastor aqui. Então, naquele momento, deu um branco. Ele olhava para o sermão e não conseguia enxergar nada. Então, a única coisa que restou foi ele perguntar: você sabe o que eu vou falar nesta manhã? Obviamente que ninguém sabia, né? E aí disseram: não sabemos. Ele falou: nem eu. Vamos orar e vamos para as gincanas, as corridas, vamos para a pescaria. Na semana seguinte, eles chamavam de chefe, né? O seu chefe disse: você vai ter que falar, porque senão eu vou castigar você. E haverá muitas, né, vão acontecer aí muitas penitências. No domingo seguinte, lá estava ele, o mesmo sermão, aquela mesma palavra, tudo direitinho, só que veio o mesmo branco. Falou: eu tenho uma saída, né? E ele perguntou: você sabe o que eu vou falar nesta manhã? O grupo era o mesmo. Aqui eu já observei que algumas pessoas você já anunciou que algumas pessoas que viajaram, né, mudaram, estão aqui voltando e tal. Mas lá naquela manhã, naquela congregação, não, era o mesmo grupo. Então, como no domingo anterior ele tinha feito a mesma pergunta e eles não sabiam, agora eles já sabiam. Então todo mundo disse: sabemos. Ele falou: se vocês já sabem, vamos orar e vamos encerrar, né? Só que naquela semana ele recebeu realmente o castigo e disse, o seu chefe disse: olha, você vai ter que falar, porque senão vai ser expulsão na certa. Não há como. Alguma coisa tem que ser feita. Domingo seguinte, ele preparadinho, diante da congregação, e o branco de novo. A única coisa que restou, a perguntinha tradicional, né? Só que, na verdade, naquela outra manhã, alguns resolveram aparecer. Não era época de pandemia, mas lá, não como cá, viu, pastor João? Alguns, né, iam pela manhã, ou iam no domingo, não iam no outro e tal. Naquele domingo, o grupo estava dividido. Alguns que estavam nos domingos anteriores estavam lá, mas outros que não estavam nos domingos anteriores estavam lá. Então ele fez a perguntinha: você sabe o que eu vou falar nesta manhã? Aquele grupo que havia estado nos 2 domingos disse: sabemos. E o outro grupo não estava sabendo de nada, porque já há algum tempo que não aparecia. O outro grupo disse: não sabemos. Então ele disse: então está fácil. Quem sabe fala para quem não sabe, nós vamos orar e está encerrada a nossa reunião. Eu sei o que eu vou falar, viu? Andréia, pode colocar aí para nós. Josué, capítulo 24, e o verso 15. Eu quero pensar um pouco, pelo menos um pouco, sobre família. O ideal dentro da realidade. Se você observar esse verso 15, ele vem exatamente depois de Josué, esse substituto de Moisés. E pensemos agora, não era fácil substituir o grande legislador Moisés.
Eu penso que era como que uma batata quente nas mãos. Mas ele havia acompanhado. Chega um momento de decisão. E o versículo diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. André, eu coloquei ali, mas obviamente todos nós sabemos. Rui Barbosa já dizia que a família é verdadeiramente a célula máter da sociedade. A sociedade é formada por famílias. A igreja é formada por famílias. Pode observar, nas empresas, ali há famílias. E nós sabemos que, além de ser esta célula máter da sociedade, nós sabemos que é uma criação de Deus para um propósito. Não podemos fugir dessa ideia, não simplesmente desse pressuposto, mas de um princípio. Essa é a realidade. E observamos através da palavra de Deus que tudo aquilo que fora criado, obviamente tem um propósito. Tudo, além de ter o seu tempo certo, tem esse propósito certo, o propósito de Deus. Aí nós temos família, a ideia de criação, de união, de procriação, de comunhão. Mas também temos a triste realidade dessa decadência. E isso é há muito tempo. A decadência da família salta aos nossos olhos. Todos os dias. Todos os dias. Em fatos, em falas. Por exemplo, algum tempo atrás, uma determinada atriz, ela disse o seguinte: sou aberta para o que é de verdade. E aí ela diz assim: acho tudo possível quando o amor é a base das relações. Mas que amor? Os gregos conheciam pelo menos 4 palavras para amor. Filia, esse amor à amizade. Storge, que é o amor dos pais para com os filhos para com os pais. O eros é o amor entre os cônjuges, o esposo para com a sua esposa, a esposa para com o seu esposo. Nota que eu não estou colocando no plural. E aí vem o apóstolo Paulo, capítulo 13 da carta aos de Corinto, o ágape ou o agape, pegando todos esses e expondo exatamente esse amor que mostra essa entrega, esse incondicional, e que na verdade é o amor de Deus por nós. E esse amor, sim, é de verdade.
Os outros, muitas e muitas vezes, eles podem até ser apresentados, serem expostos, talvez até vivenciados, mas não com a verdade. Então, se esse Filia, ou Estorguê, o Eros, todos eles, os outros três, têm que ser regados, norteados pelo agape ou ágape divino. E é aí é que falta. É aí é que a família, que a sociedade está em decadência. Mas há uma esperança. Mesmo muitas vezes a gente observando essa decadência e andando na contramão daquilo que é oferecido. Algum tempo atrás, o pastor Ivênio, ele disse o seguinte: olha, está tudo errado, mas parece que está tudo certo. Pastor Cláudio Duarte, numa das suas reflexões, ele também diz isso. Está tudo errado, mas fica parecendo que está tudo certo. Ou seja, aquilo que é certo para a palavra de Deus, ou à luz da palavra de Deus, torna-se errado para aquilo que a sociedade propõe. Pastor Cláudio Duarte até brinca, ele falou: qualquer dia desse, nós vamos ver um poste fazendo xixi no cachorro e vai estar tudo certo. Infelizmente. Algum tempo atrás, num programa de humor, uma festa, a pessoa recebendo os convidados, e toda aquela alegria, e alguém que fora convidado, ou algumas pessoas convidadas, não sabiam. E aí alguém resolveu perguntar, falou: eu fui convidado, estou aqui, mas o que mesmo você está comemorando? Falei: estou comemorando a minha separação. Pode acontecer? Pode. A gente só não pode fazer daquilo que não é o normal, não é o que é norteado pela palavra, indicado pela palavra, a gente fazer disso o normal. E é aí que nós observamos a realidade e aquilo que é o ideal. Toda essa decadência é a nossa realidade. Mas nós temos alguma coisa que é o ideal. E o ideal passa exatamente, esse ideal está na palavra de Deus. E no texto que nós lemos. Quando nós observamos, por exemplo, a situação do povo de Israel naquele momento, a situação era de indecisões, ou a indecisão, o que fazer em determinados momentos, a adulteração daquilo que era o normal, daquilo que era estabelecido pela palavra de Deus, e a ingratidão. Poderíamos colocar aqui também as injustiças, poderíamos colocar aqui também as indiferenças. Aliás, já vou dizer aqui, viu, o pastor João Marcos, eu sempre tenho dito por onde eu passo, a igreja que eu pastoreio, e sempre digo ao pessoal, digo aos alunos, eu falo: se algum dia perguntarem a vocês quais as 3 palavras que mais pastor Hélio tem ojeriza, ou sempre teve, abrindo um parêntese e fechando rapidamente, a minha mãe falava ingeriza, viu, João Marcos? Mas eu entendia perfeitamente. E acho até que ingeriza é mais forte, viu? Indiferença, injustiça e ingratidão. E a pior delas é a ingratidão. Um dia um colega lá no Colégio Batista, já trabalhamos há mais de 20 anos também, juntos lá, no Erabésio. Abrindo um parênteses e fechando rapidamente também, vocês já ouviram o nome Erabésio?
Ele sabe que todas as vezes que eu cito, eu falo isso. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Só existe ele, no mundo. É sério. E eu perguntei uma vez, certa feita eu perguntei para ele, porque todo nome tem um significado. Todo nome tem um significado. Tem. Todo nome. Tem não? O seu não tem não? Gente, então, o seu nome, por favor. Hã? João Marcos, você trabalhava com remédios, né? Medicamentos. Desculpa. É mais ou menos semelhante a Herabel. Mas, na verdade, se você procurar, o seu deve ter um significado. Porque o do Herabésio tinha, e tem. E eu perguntei a Herabésio, pô, o que significa esse nome seu, desastrado desse? Ele me disse, tem um significado. Eu falei, mas qual? Significa que o meu pai estava bêbado quando colocou esse nome. Essa foi a resposta. Eu falei, olha, eu acho que eu concordo com ele. Teve uma vez que ele assinou só Herabésio. Eu falei, você não vai colocar sobrenome? Ele falou, para quê? E não tem mesmo, não tem. Talvez o seu, você vai economizar, né? Voltando aqui, não sejamos indiferentes a nenhum nome, tá, gente? Mas ele me disse, ele falou, pastor Hélio, a ingratidão, ou a gratidão é a mãe de todas as virtudes. E pode observar. Uma pessoa que é ingrata é infiel. Uma pessoa que é ingrata é desleal. O povo de Israel sempre foi. Mas não vamos criticar o povo de Israel, porque muitas e muitas vezes nós fazemos essas mesmas coisas. Estamos num momento de indecisão e às vezes escolhemos mal. Estamos em alguns momentos que somos indiferentes às coisas de Deus, acabamos sendo injustos e até culpamos Deus. E os grandes momentos de ingratidão da nossa parte, para com o outro, para com o irmão, para com o colega de trabalho. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não deveriam acontecer, mas acontecem. Esse era o momento em que Josué está diante do povo e dizendo, olha, se vocês quiserem escolher, porque esse é o momento. Essa tradução aqui, essa versão, traz até, a partir do verso 14, renovação da aliança. Temos uma aliança, temos um pacto, porque Deus fez uma aliança, fez um pacto com a gente, em Cristo Jesus. E aí, nós temos algumas coisas para que a gente possa viver esse ideal dentro dessa realidade, e ideal que a gente tenta viver e que vai na contramão de tudo aquilo que nos é proposto. Andréia, a primeira palavra é exatamente autenticidade. Como é bom a gente ver famílias que sejam autênticas. Quando Josué expõe, quando Josué já começa assim, com essa conjunção adversativa, a Lu, que é da área da língua portuguesa aí, que sabe essas coisas. Quando ele diz, porém, esse porém diz muita coisa. E aqui, obviamente, vai aos pais, aos filhos. Quem nunca ouviu, por exemplo, todos fazem, todo mundo faz. Aí vem aquela outra expressão,
Mas você não é todo mundo. Quando o filho ou a filha chega e diz assim: pai, mãe, mas ninguém faz isso. O pai e a mãe respondem o quê? Você não é ninguém. Eu sempre tenho falado isso aos meus alunos: o dia que chamar você de ninguém, fique feliz. Sabe por quê? Ninguém é perfeito. Fique feliz. Está chamando você de semelhante a Jesus. Eu acho interessante o que Charles Swindoll coloca no seu livro, expõe no seu livro sobre Moisés, os heróis da fé, há uma coleção muito interessante, que ele diz que Deus, durante todo o tempo que Moisés passou 40 anos lá no Egito, achando que era alguém, né? Depois ele tem que fugir, vai para a terra de Midian, e lá ele passou 40 anos sendo um ninguém. Deus vai lá, chama Moisés, convoca Moisés e diz: você vai voltar ao Egito. Ele falou: vou não, nunca que eu volto lá. Deu todas as desculpas, arrumou todas as evasivas, mas ele acabou voltando. E aí, são 40 anos no deserto, 40 anos. Um local em que eles poderiam chegar em 14 dias. 40 anos. Ô povo de dura serviço, né? Mas nós também somos. E aí Deus mostra para ele, naqueles 40 anos, como que Deus, e apenas Deus faz isso, de um ninguém, alguém. Você só é alguém em Cristo. A situação de Israel naquele momento: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos ser iguais. Nós queremos ser iguais a todos. Tá bom. Samuel ficou triste, acabrunhado. Deus falou: não é com você, esse negócio é comigo. Deixa que eu aguento o tranco. Deus é assim, sabe? Deu o rei. Pisou na bola, teve que substituir. E aí o que nós observamos, tanto naquela época, nesses momentos de decisões e de escolhas, o que nós observamos, tanto naquela época quanto hoje, e hoje de uma forma muito especial, talvez especialíssima, as permissividades. Tudo pode ser feito. Mas esse tudo pode, coisas que vão contra a palavra. Ainda há pouco conversávamos sobre isso, né, João Marcos? Coisas que vão contra a palavra. E essas coisas, o doutrinamento, coisas da palavra, isso é inegociável. Tem que ser inegociável. É por isso que Josué diz: porém, podem fazer as escolhas. Se vocês querem ter outros deuses, é errado. Então que vocês tenham. Mas porém, eu e a minha casa não vamos servir a esses deuses. Já observaram famílias que não são tão autênticas nas aquisições? Por isso que eu coloquei ali. Lá na minha cidade, não é que eu tenha uma cidade não, viu? A cidade onde eu nasci. Divino das Laranjeiras. Alguém já ouviu falar Divino das Laranjeiras? Ninguém aqui nunca ouviu falar em Divino das Laranjeiras? Eu falei 3 vezes já, gente. Não é possível. Lá havia 2 famílias, que o que uma comprava, a outra tinha que comprar, e comprar melhor.
não eram famílias autênticas. Nós não podemos ter um padrão de vida segundo os outros. A palavra status já há muito tempo está em moda, né? Outro dia eu pedi aos meus alunos uma definição de status. Aí você vê lá na internet, né? Lá quando o computador está ligado, seu status, principalmente a gente dando aula, essas aulas híbridas, né? Era tudo online, agora as aulas híbridas, um grupo está em casa, um grupo vai para a escola, e aquele negócio todo, você está falando com gente que está lá, está em casa, e esse negócio ficou bacana demais, né? Eu falei com o meu colega, o Xará, que era de Belo Horizonte, foi para a primeira de Valadares. Aliás, a gente brinca que eu sou SPA e ele é a junta, entendeu? O Hélio Oliveira. Eu falei para ele, daqui a pouco os filhos não vão querer. Ele falou, daqui a pouco minha filha já fala, no domingo à noite, pai, amanhã eu não vou à aula. Não vou à escola, né? Porque a escola está lá dentro da sua casa. Lá em Divino a gente tem esse ditado sobre o querer ser igual ao outro. Isso não leva a nada. E aí vem a ideia do status. Eu preciso ter o que o outro tem para que eu tenha status. Aí entram as aquisições, né? E alguém definiu status, uma definição muito interessante. Status é você comprar alguma coisa que você não quer comprar, com o dinheiro que você não tem para pagar, e nem sabe aonde você vai arrumar esse dinheiro, para mostrar para uma pessoa de quem você não gosta, uma pessoa que você não é. Gravou? Está ficando gravado, não está? Muito bem. Muita gente segue dessa maneira. Há uma inversão de valores, já repararam? Uma inversão de valores há muito tempo. E aí entra essa palavra coerência. Essa autenticidade, ela é verdadeiramente, tem que ser embasada na palavra. A palavra de Deus. E só teremos essa coerência, vivermos aquilo que nós pregamos, pregar aquilo que nós cremos. Muitas vezes a gente não tem essa coerência. A minha ex-diretora lá no Batista, Kátia Madureira, foi a sua diretora, ela sempre dizia 2 palavras, coesão e coerência. Aprendi isso com ela. Coesão e coerência. Todo servo de Deus, todo filho de Deus, toda igreja, toda membresia precisa ter isso, coesão e coerência. A autenticidade está muito ligada a essa coerência. Não são os outros quem tem que ditar as normas para nós. Estão lembrados de Daniel e seus amigos? Tentaram mudar até os nomes, tentando mudar a cabeça, mudar a mente. E é isso que a sociedade faz, impulsionada, guiada, norteada pelo arqui-inimigo de Deus e nosso, diabo. Temos que afirmar isso. Algum tempo atrás eu li sobre uma mãe que disse ao filho, porque vinha alguém, eu acho que faria a cobrança, quando se fazia ainda, né? Essas cobranças em casa e tal. Fiz muito isso quando eu trabalhei em loja, lá em Divino. E ela disse o seguinte, ela sabia que o cobrador iria lá. E ela disse para a sua criança, olha, criança, as crianças estão me ouvindo. As crianças são bem autênticas. Bem autênticas. A mãe disse assim, filho, criança, se chegar, você perceber que é o cobrador,
Diz que a mamãe está na banheira, não pode atender. Gravou direitinho, bateram a porta, era o cobrador. A mamãe está? Falou, olha, nós não temos banheira, mas a mamãe mandou dizer que ela está na banheira. Criança é muito autêntica, e eu amo isso. Aliás, eu estava falando com o irmão Elcias, falou, qual parte do colégio você trabalha? É numa parte, as séries iniciais, que chamava-se BH Menor. Foi só você olhar para o meu tamanho que você vai saber aonde eu trabalho. Eu pastoreava a igreja do Paulo VI, Batista, Boas Novas, no bairro Paulo VI, meu primeiro ministério. Isso foi na década de 90. E aí a Gabriela, criança, foi mais cedo, porque o pai era contrabaixista, estava na banda, ensaiando, e ela lá. Com umas tranças lindas, mais lindas. E eu assentei do lado, falei, ô Gabi, que tranças lindas, quem fez? A mamãe. Eu falei, mas está muito lindo. E ela, ainda criança, muito obrigado. Eu falei, ô Gabi, eu estou pensando, e eu estava sentado, né, no banco, junto dela. Eu falei, estou pensando em fazer umas tranças dessas. Isso na década de 90, viu, gente? Aí ela olhou bem para mim e eu fiz a perguntinha que não deveria ter feito. O que você acha, Gabi? Ela falou, vai ficar horrível. Sinceridade, autenticidade das crianças, isso realmente me fascina. Vai, Andréia, vamos lá. Eu acho que até meio-dia a gente encerra. Responsabilidade retirada da palavra. Se nós temos autenticidade, porém, não é o que o outro faz, mas é o que eu entendo pela palavra, trouxe o povo até aqui, e agora eu não vou dar o exemplo. Nós temos esta responsabilidade que é retirada da palavra. Ele diz, serviremos ao Senhor. O nosso serviço é ao Senhor. Ele me chamou para isso. Então a minha família tem um compromisso, porque se Deus, em Cristo Jesus, fez uma aliança comigo, com a minha família, então também a minha família, eu fiz um compromisso. Servir. Algum tempo atrás eu preguei 8 sermões, salvos para servir. E um dos pontos é servir com alegria. Já repararam? Tem um bocado de gente, infelizmente, você vai ouvir testemunho de algumas pessoas, cansamos, né, João Marcos? Lá no Salgado Filho, Jardim América, quando seminarista, e ainda depois, aí vem uma pessoa, ela fala 50 minutos, 45 minutos é dizendo tudo o que ela foi antes, e fala com uma vibração, aí logo depois, os 5 minutos restantes é assim, agora eu sou crente, eu sou membro da PIB de Poços de Caldas. Oh, mas que coisa, piorou? Cadê a alegria? A gente sempre tem dito que aquela vibração que muitas e muitas vezes alguns têm com o seu time do coração, entendeu? Se tivesse pelo menos um pouquinho com as coisas de Deus, né? Graças a Deus que aqui não tem isso. Então, nós percebemos que essa responsabilidade dentro da família está nesse cumprimento dos papéis. Se você observar, nós temos tanto submissão, nós temos esse amor, nós temos a honra, nós temos a criação. O apóstolo Paulo trata disso, o apóstolo Pedro também trata disso, sobre essa submissão, essa ajuda, mas não apenas da esposa para com o esposo.
Fazer o café, né, João Marcos? Enquanto a esposa está preparando, vai ter programação, eu tenho que estar 7 horas lá na igreja. Você dá seu jeito, compra lá os pães. Quantos eu vou comprar? Depois nós temos que ver quem vai comer aquele resto de pão. Nós observamos, por exemplo, o caso dos maridos. Algumas esposas acham que esse papel, e sempre tenho dito isso, se há uma pior parte, ela ficou com a gente. Eu estou falando com vocês, esposas. Eu posso ser submisso a qualquer pessoa. Lá no colégio eu tenho 4 líderes. Eu não vou falar chefe, não, entendeu? Tenho o líder, que é o diretor, professor Valceni, diretor-geral da Rede Batista de Educação. Mas eu tenho um líder dentro da capelania, pastor Rubens Cordeiro. Eu tenho outra líder, que é a diretora da unidade. E ainda tenho uma outra líder, que é a coordenadora do 5º ano. Eu tenho 4, posso obedecer aos 4, sem gostar deles. Só para eu não perder o leitinho da minha filha. E tem muita gente que faz isso. Obedece ao chefe, faz tudo lá, mas não gosta dele. Não o evangeliza. Não o ama. E aí quando a gente observa, vós mulheres sejam submissas. Aí quando chega na gente, amém. Mas a submissão não está ali tudo junto? Está. Cada um tem uma missão. E os filhos? Quando muitos filhos reclamam dos pais, mas não estão honrando aos pais? Quando muitos pais reclamam dos seus filhos, mas na verdade não os criam na doutrina, na demonstração do Senhor, percebem? Cumprir os papéis. Está tudo dentro da palavra. Algum tempo atrás li um livro, Comunicação, uma chave para o casamento, e aí tem aquela charge, né? O marido de costas para a esposa, e aí o balãozinho, né? Serei submissa a você quando você me amar como a Bíblia manda. E aí o balãozinho do marido já sabe qual, né? Eu vou amar você quando você for submissa a mim como a Bíblia manda. É assim? Eu vou amar se você for submissa a mim? O amor de Jesus pela igreja depende da minha submissão? Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que aumenta ou diminui o amor de Deus. O amor faz parte. Deus é amor. É caráter de Deus, é a essência de Deus. Algum tempo atrás li, lá no Japão, o pessoal tinha um costume meio esquisito. A mãe, né? A mulher chegava aos 70 anos, então o filho poderia levá-la. Contei isso recentemente, né? Dia das Mães. Levá-la a um monte bem alto e lá ele deixava. Então ela morria lá, de fome, de sede. Ele tinha que fazer isso. Aí um filho foi levar a sua mamãe e ele percebeu que ela fora quebrando os galhos de um lado, do outro. Eu falei, mãe, por que você está fazendo isso? Que eu não quero que você se perca quando você retornar. Sabe o que o filho fez? Mãe, para aí, só um minutinho. Nós vamos voltar. Falei, não, você vai sofrer, não tem problema não. Voltou com a mamãe. E todo mundo já sabia o castigo. O rei mudou o costume. Costumes mudam, né, João? Costumes mudam, são mudados. Que não terceirizemos a nossa família, a educação, os relacionamentos
os relacionamentos. Sempre falo aos meus alunos, a última surra que eu tomei, eu não tenho vergonha disso não. A última surra que eu tomei, eu tinha 13 anos. Sabe o que minha mãe dizia? Filhos, por favor, ouçam isso. Minha mãe sempre dizia, perdidas foram que não acertaram em você. E eu tenho que concordar com ela. Perdi minha mãe em 2015. E isso mexe comigo. Porque verdadeiramente nos ensinou. E estava sempre juntinho. Então, pais, não terceirizem. Filhos, não terceirizem essa honra. Mas honrar enquanto está em vida. Tínhamos uma irmã, membro da igreja, lá no Paulo VI, e ela continua com esse mesmo pensamento. 5 filhos, ela sempre diz, não venham colocar flores lá, eu não vou ver. Mas eu espero que vocês me deem flores enquanto eu estou em vida. Eu quero a honra de vocês enquanto eu estou em vida. Responsabilidade do filho, da filha, responsabilidade do pai, responsabilidade da mãe, responsabilidade do esposo, responsabilidade da esposa. Está tudo na palavra. Serviremos ao Senhor. Tudo que você fizer ao seu cônjuge, faça como você estivesse fazendo para Deus. Tudo que você fizer para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família, para a sua igreja, faça como se você estivesse fazendo para Deus. É serviço ao Senhor. Andréia, para a gente fechar. Se temos autenticidade e responsabilidade, nós temos essa cumplicidade, não para o mal, mas para o bem. E esta cumplicidade, ela é incentivada pela palavra. Porque ele diz assim, porém, eu e a minha casa. Nós somos cúmplices no serviço a Deus. Eu e a minha casa. Por isso que nós observamos, uma casa dividida não pode permanecer e não permanece em pé. Aí entra o companheirismo. E nesse companheirismo nós temos o carinho, nós temos a compreensão, nós temos a comunhão. Pastor Davi Baeta, que João Marcos conheceu, eu também. Pastor Davi Baeta foi meu pastor lá em Jardim América. E meu melhor amigo, tá? Meu melhor amigo. Faleceu em 2014. Pastor Davi Baeta sempre dizia que às vezes em algumas famílias, né, o esposo, a esposa, não é? Na verdade, quando eles iam dialogar, parecia mais o duelo, né? Não era o diálogo, era o duelo. Não era dialogar, era duelar. Às vezes, em algumas famílias, nós encontramos isso. Não há essa comunicação, infelizmente. Isso me faz lembrar, né, recordar, ainda quando não tinha a questão do despertador, o celular, o marido precisava e sabia que a esposa levantava mais cedo, então não estava conversando com a esposa, mas precisava dela. E ele escreveu um bilhetinho. Querida, eu preciso acordar tantas horas. Ele acordou 1 hora depois. Perdeu o compromisso. Falei, puxa vida, tá difícil. Ficou com muita raiva. Mas aí ele foi lá, onde ele tinha deixado o bilhetinho, e tinha um outro bilhetinho. Querido, são tantas horas. Pode levantar. A comunicação é importantíssima.
esse relacionamento, marido, esposa, esse diálogo importantíssimo. O diálogo com os filhos, o diálogo com os pais. Algum tempo atrás vi de um circo que passaria pela cidade, e aí o telefone tocou, o pai foi atender, era um compromisso. E aí disseram para ele, a mamãe, né, o próprio filhinho: ô pai, pode cumprir o seu compromisso. Ele disse: não, eu não vou, eu já tenho um compromisso com você. O circo vai voltar, mas talvez a oportunidade de eu estar com você não volta mais. Outro dia eu estava numa loja, quinta-feira estava numa loja lá em Belo Horizonte, e eu vi um pai com uma criancinha, né, no colo. Eu falei: pai, aproveita. A minha filha tem 24 anos e vai se casar. Por isso que eu falei com a Lu hoje. O restinho de cabelo que eu tenho, branqueando todo, né? Eu preferiria aquele tempo, que ela era bem pequenininha, que chorava, a gente não sabia se era o que era. Hoje eu choro e eu sei o que é. Concluindo, pode ir lá, Andréia. Existe família perfeita? Não tem. Pai perfeito? Só Deus. Mãe perfeita? Não existe. Nem Maria, né? Que trouxe o Salvador ao mundo. Filhos perfeitos? Não tem. Membresia, igreja perfeita? Não tem. Aliás, se algum dia você for a alguma igreja e você sentir que não tem defeitos, não tem problemas, não vá para lá. Não vá. Eu já disse que o dia que a Igreja Batista Pedra Azul, igreja que eu pastorei, o dia que ela disser assim: nós não temos problemas, eu não vou ser pastor dela mais. Porque senão eu vou ser o problema. Nós temos uma realidade, mas nós temos sonhos. Nós temos o sonho, esse ideal. Nós buscamos esta perfeição. E aí nós temos que seguir, obviamente, esse exemplo de Josué. Chega um momento que nós precisamos decidir, e juntamente com a nossa família, chega um momento que nós precisamos mesmo, não apenas falar, mas nós precisamos vivenciar, não apenas crer, mas nós precisamos pregar isso. Autenticidade que verdadeiramente é embasada na palavra. Nós precisamos de responsabilidade, que é retirada da palavra, e nós precisamos dessa cumplicidade, que é incentivada pela palavra. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somos autênticos? Somos responsáveis? Somos cúmplices uns dos outros no serviço, na adoração, na pregação do Evangelho, na vivência desse Evangelho? É assim que nós temos que viver. Que Deus, com todo o seu amor, com a sua graça, com as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, que Deus nos ajude, que sejamos autênticos, que não seja qualquer coisa que venha atrapalhar
os nossos relacionamentos uns com os outros, dentro da nossa família e principalmente o relacionamento com Deus. Que sejamos responsáveis com as coisas de Deus, com a nossa família, que sejamos cúmplices, que amemos uns aos outros. Alguém já disse que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele disse e Ele sempre esperava que amássemos uns aos outros e não retirar o acento agudo. Infelizmente, muitas vezes, existe o amassemos uns aos outros, né? Que Ele nos ajude. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, quero agradecer os momentos aqui. No nome de Jesus, quero louvar ao Senhor por esta igreja, todos os ministérios, todas as famílias, de uma forma muito especial, o ministério infantil. Pai querido, por essa EBD, por todas as crianças, no nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, fale sempre, Pai, ao coração de cada um. Pai querido, que cada criança possa crescer, servindo ao Senhor, que cada criança possa ser criança de Jesus, que sirva, ou que serve ao Senhor Jesus. Abençoe, Pai, aos pais, aos esposos e esposas. Tenha misericórdia das nossas famílias. Pai, que tudo que nós fizermos, tanto nesta manhã, nesse dia e em todos os dias da nossa vida, que tudo seja para a honra e glórias do Senhor Jesus, para a edificação da tua igreja e das famílias no Senhor, para que outras pessoas possam conhecer Jesus, possam servir a Jesus. Deus, que todos nós sejamos mesmo semelhantes ao Senhor Jesus e que sirvamos, que todos nós nesta manhã, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, todos nós aqui, toda a PIB de Poços de Caldas, que todos nós possamos dizer: porém, eu e a minha casa, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que possamos declarar que não apenas serviremos, mas que servimos ao Senhor Jesus. No nome precioso, esse nome precioso, o nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Hélio, por essa palavra tão abençoada. Nós vamos ter uma pequena esquete agora com os adolescentes, né? E depois da esquete nós vamos ter as dinâmicas com as famílias aí, tá bom? Então, pessoal dos adolescentes aí que vão fazer a esquete.
Bom dia. Nossa, eu falei assim, eu vou falar um bom dia bem assim, magrinho, para ver o que eles me respondem. E vocês foram piores do que eu? Ah, não. Vou falar de novo. Bom dia! Bom dia! Ah, aí sim, muito bem. Agora, todos vão sentar em família. Rapidinho. Cada um com o papai e a mamãe. Rápido, 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 rápido. Todo mundo junto, família. Enquanto estão sentando, nós vamos ter 7 provas, tá? Na gincana. E como é que vai funcionar? Tá vendo aqui, ó, um boliche. Ali, Jesus é o caminho. Lá dentro tem mais 3. Ali no fundo tem uma. Então, as famílias irão fazer as provas. Se você for no boliche, estiver ocupado, vai na outra. Se estiver ocupado, vai na outra. Se estiver ocupado, vai na outra. E se tiver tudo ocupado, espera um pouquinho. Né? É assim, tá certo? Você vai receber uma folha e você tem que escrever um slogan da escola dominical. E esse slogan, essa frase, ela será o tema, a melhor frase, o melhor slogan, será o tema da nossa próxima EBD da família. Que legal, não é? Gente, que legal! Não é?